Fala pessoal, começando mais um vídeo pra vocês. Hoje gravando um vídeo um pouco mais cedo. Afinal de contas, hoje é feriado nos Estados Unidos, então a gente não vai ter mercados futuros estão rodando, mas a gente jogar aqui, por exemplo, futuro de prata, estão negociando. Porém, é dia de feriado nos Estados Unidos, a gente sabe bem que o mercado fica sem volatilidade, fica sem volume, dificilmente faz movimentos relevantes. Então, por isso já vou gravar esse vídeo agora de manhã. E o foco hoje ele vai ser mais falar sobre ah, os desdobramentos do novo Fed. Vamos colocar assim, né? Para quem não sabe, o presidente do Fed essa semana, na verdade, a gente teve a primeira reunião do Fed com o novo presidente, Kevin Warsh, não é mais o Jerome Powell. As falas do Warsh foram, na verdade, bastante hawkish, que significa o quê? Um Fed mais duro, mais, como posso dizer, não é aquele Fed que, enfim, tende a cortar juros, a estimular a economia, e sim um Fed que vai buscar controlar a inflação, e isso fica subentendido, obviamente, aumento da taxa de juros. E isso trouxe, sim, algumas consequências para o mercado, principalmente na quarta-feira, que foi quando a gente teve, né, o, o discurso do Warsh. Ontem, principalmente as ações, elas se recuperaram bastante, mas o principal destaque, na verdade, vai para o DXY, sim, o dólar, que, enfim, já vinha falando há várias semanas. Na verdade, eu acho que desde quando eu comecei a gravar esses vídeos, o DXY já estava nessa lateralidade. Então, já vinha falando sempre que tinha que esperar o DXY romper esse retângulo, romper esse movimento lateral e, impulsionado pelo discurso do Kevin Warsh, ele rompeu. A gente vê aqui quarta-feira uma alta bastante expressiva e ontem confirmou esse rompimento, justamente por causa do mercado precificando um Fed que vai subir os juros, um Fed que é hawkish, como eu falei, e isso obviamente fortalece o dólar por uma questão de diferencial de juros e, e também por um, retorno real, no caso, né? No caso, a diferença entre o que a taxa de juros te paga e a inflação daquele país. Então isso acaba impulsionando o dólar para cima, é exatamente o que a gente está vendo. E caso o DXY se mantenha acima dessa região dos 100, quem sabe 101 pontos, que é basicamente essa região de resistência que ele está rompendo agora, a gente pode ver a volta da tendência de alta do DXY, que estava vindo sendo desafiada um ano passado inteiro, no rompimento desse canal aqui, já que vem desde 2011, não conseguiu romper. E se a gente for olhar pelo semanal, já rompeu a média de 20, a média de 50. Se fechar acima desses 100 pontos, se fechar acima dos 100, se fechar acima dos 100.600 aqui, quem sabe, a gente vai ter a ativação de um pivô de alta, basicamente isso aqui, que caracteriza uma tendência de alta. Depois a gente depende apenas do realinhamento das médias. A gente pode ver um movimento de alta bastante agressivo do DXY. Isso, por exemplo, impacta o mercado brasileiro. Por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, final de 2024, o DXY subiu 10% entre outubro e dezembro. Se a gente for ver o que aconteceu com o Ibovespa nesse mesmo período, vou voltar aqui. Exatamente esse momento aqui, ó. O Ibovespa caiu de outubro até dezembro de 2024, 10% também. Então, porque vamos ser realistas, né? Esse movimento de alta que a gente teve ano passado na nossa bolsa, ele pouco tem a ver com as medidas brasileiras. Foi basicamente fluxo estrangeiro que entrou, que rodou países emergentes ao redor do mundo todo, e o Brasil acabou se beneficiando por isso.
Então, se a gente volta a ter esse ciclo de alta no dólar, o Brasil não tem absolutamente motivo nenhum para continuar essa tendência de alta, ainda mais considerando que é ano de eleição. Ano de eleição, os gastos públicos são gigantescos e, com certeza absoluta, o fiscal não é uma prioridade para o governo. Então, se a gente vir esse DXY se mantendo acima desses 100 pontos, é realmente um ponto de inflexão para o que a gente viu ano passado todinho. Falando de juros dos Estados Unidos, também um movimento muito importante, principalmente porque os juros curtos estão subindo mais do que os juros longos, o que basicamente representa uma inversão na curva. Se a gente jogar aqui, a curva ainda não inverteu, tá? Mas é um movimento que caracteriza a inversão da curva de juros, que é quando você tem o juro mais curto pagando mais do que o longo, porque vamos lá estimular o raciocínio. Se você vai emprestar um dinheiro para um amigo, por exemplo, você tem duas opções: você vai emprestar dinheiro para ele te pagar daqui a um mês ou para ele te pagar daqui a um ano. Em qual das duas situações você vai cobrar um juro maior? Um ano, porque né, você vai ter aquele capital ah, parado, vamos dizer assim, por muito mais tempo. Seu custo de oportunidade acaba sendo maior e o risco também acaba sendo maior. Então você cobra um juro mais alto. Quando essa lógica se inverte, ou seja, você vai cobrar um juro maior no curto prazo e não no longo, significa que alguma coisa no curto prazo está errada. Seja, agora voltando para o contexto, né, econômico, seja a inflação, seja o fiscal daquele país, seja porque a gente está numa recessão, seja porque, sei lá, está tendo guerra, seja o que for. Algo de errado não está certo no curto prazo. E é basicamente isso que a gente está vendo aqui na curva de juros. Aqui eu tenho a curva de hoje não, de ontem, perdão, que hoje é feriado, não tem negociação nos títulos, que é essa curva rosa, e a curva de uma semana atrás, que é essa curva azul. Se a gente for ver, vocês podem perceber aqui justamente isso que eu estou falando. Ó. Na curva de ontem, os títulos curtos estão pagando um juro já bem maior do que pagavam há uma semana atrás, até aqui o de 5 anos. E se a gente olha a ponta longa, eles pagam um juro menor do que eles pagavam há uma semana atrás. Ou seja, o juro curto subiu bem mais, quer dizer, o juro curto subiu e o longo caiu. É justamente essa a lógica da inversão. Se a gente jogar um mês atrás, olha só, fica ainda bem mais claro, principalmente essa diferença da ponta longa da curva. Que há um mês atrás os títulos longos de 20, de 30 anos pagavam mais de 5% de rendimento, de juros, né? E agora já pagam abaixo de 5, 4,9. E é isso, os dois destaques para esse novo Fed, vamos colocar assim, são os juros dos Estados Unidos e o DXY. E isso basicamente afeta todo o restante, todas as outras classes de ativos. O S&P 500, por exemplo, se a gente for olhar na quarta-feira, ele despencou. E boa parte dessa queda foi justamente quando o Kevin Walsh começou a falar e passou esse sentimento hawkish para o mercado. Vocês podem ver aqui que esse candle de queda ele começa justamente às 3 horas da tarde. Até então a gente tinha o mercado subindo, na verdade. Deixa eu ver aqui. Subindo 1,15%. A partir dali o mercado despencou 1,5% e fechou com uma queda, fechou no 0 a 0, vai. Porém, ontem o mercado até que se recuperou muito bem. Se a gente for ver, o S&P 500 subiu 1,8%, Nasdaq subiu 2,5%, que é sim um movimento bastante relevante. Enfim, talvez o mercado ainda... Enfim, a gente sabe como tem sido o mercado de ações dos Estados Unidos, né? Não tem se importado muito com nada que seja negativo, teoricamente. Se a gente for ver, quem continua comandando esse movimento de alta são os semicondutores. Sempre trazendo aquela comparação entre Nasdaq e RSP, se a gente for ver. A RSP até chegou a se valorizar, porém no movimento intraday caiu. E Nasdaq só subiu, ou seja, mais uma vez aí tecnologia liderando. Isso traz consequências, por exemplo, para o Brasil. Se vocês forem ver aqui a WZ, mais um dia de queda. Se a gente jogar
os DIs, que eu não sei, o código aqui no, eu não sei o código no TradingView. Vou jogar, por exemplo, 29, a gente vê que o juro continua subindo aqui no Brasil e é muito motivado por isso, porque se o juro sobe lá fora, obviamente ele vai subir aqui também. E isso joga contra a nossa bolsa, obviamente. E para metais isso é extremamente negativo, porque se você tem um título do governo que não tem risco nenhum, te pagando cada vez mais juros, para que você vai alocar o seu capital em um ativo que basicamente não tem fluxo de caixa, que não tem dividendos? A única coisa que você vai ganhar estando comprado em ouro é a valorização do ouro. Se ele não se valoriza, você perdeu dinheiro. Então, se você tem um título do governo americano que não tem risco nenhum, te pagando mais juros do que ele pagava há um mês, 2 meses, 6 meses atrás, faz muito mais sentido você alocar num título do governo. Então, isso acaba sendo bastante negativo para metais e metais também são completamente alérgicos a um dólar forte. Então, se a gente vê esse desses Y de fato subindo, podem esquecer a tendência de alta que a gente viu acontecendo nos metais no ano passado. Esse círculo vermelho que está marcado tanto na prata quanto no ouro é a média de 200 que o mercado rompeu semana passada. E acredito que eu tenha falado no vídeo de semana passada. E essa semana a gente teve um pullback, curiosamente, exatamente na quarta-feira. Fica aí a lição para aqueles que dizem que a análise técnica não funciona. Porque sempre quando o preço está em um ponto de inflexão, alguma coisa externa ao preço acontece para que de fato o preço cumpra aquela inflexão. Basicamente isso que aconteceu aqui no ouro. Então, enfim, é um momento de prováveis mudanças, principalmente se a gente vir o Fed sendo de fato mais rigoroso com essa inflação e, enfim, de fato subir juros, certo? E vamos falar do Bitcoin aqui, uma menção honrosa que também segue caindo mais uma vez, mais uma semana, indicando fortemente a possibilidade do rompimento dessa região dos 60 mil. Esticou das médias, fez um pullback e agora faz essa ancoragem na média pré-rompimento desse fundo. Isso daqui pode muito bem representar, como eu falei, o pré-rompimento dessa região de suporte. Uma coisa que a gente pode ver, talvez, caso não rompa logo de cara, seria isso daqui, o mercado ir afunilando até que de fato rompa. Ok? E é isso, um vídeo um pouco mais curto, em vez de fazer um review padrão do mercado, eu mostrei para vocês aí as consequências desse novo Fed nos principais ativos, nas principais classes de ativos, né? Ações, juros, moeda e metais, no caso aqui commodities, né? Já me esquecendo de falar do petróleo, que despencou essa semana. Aparentemente a guerra acabou. Eu já vi uma notícia hoje falando que a conversa entre Estados Unidos e Irã lá na Suíça para de fato terminar a guerra ela já foi adiada, mas o mercado basicamente já precificou o fim dessa guerra com essa queda do petróleo. Enfim, então é isso. Ações, moedas, commodities e juros exibidos. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Parece que essa nova postura do Fed vai ser bem diferente do que a gente estava acostumado. E é isso. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Manda esse vídeo para um amigo, deixa o like se você gostou. E até semana que vem. Valeu!